Importante, mas a introdução essa noite de uma realidade, falar sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 2, o livro de Atos capítulo 2, a partir do versículo número 37. Se você está com a Bíblia aí, abra. Se você usa aí o seu celular, o seu alguma coisa com a Bíblia, abra também. Mas se você não vai... não precisa de atender realmente o celular, desligue ele. Se você não precisa se movimentar, não se movimente, faça isso só em último caso, somente em caso de desastre, mas fique nessa noite, nesse tempo, agora para receber a palavra de Deus. Preste atenção, que a sua mente esteja aqui, seu coração esteja aqui, em nome de Jesus. Uma das grandes desgraças da nossa era é de que as pessoas estão tentando estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. O celular, o WhatsApp, o Facebook, tudo isso acabou dando essa falsa sensação de que o ser humano pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Ele pode, de alguma forma, lidar com situações de lugares diferentes, distintos. E por conta disso nós temos a era do pânico, a era da depressão, a era do descontrole, do desequilíbrio, de tudo que você pode imaginar. Porque as pessoas tentam estar em tudo que é lugar, de todas as formas ao mesmo tempo, fazendo tudo. E a Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Você fica onde Deus colocou você, escuta o que Deus está colocando para você e depois você dá sequência. A grande tragédia da vida do ser humano é que ele deixa as coisas para o depois. O que Deus quer fazer agora, o que Deus vai agir agora, como Ele vai ministrar agora, é isso que é a bênção para você. É onde você está agora. E aí então, posteriormente, você vai tomar atitudes, você vai aprender depois. Mas o que você tem para aprender agora é a porção de Deus para a sua vida. Aproveite as oportunidades que Deus dá para você. O momento que Deus dá para você. Não jogue isso fora. Não, aqui e também em todos os outros momentos, com a sua família, no seu trabalho e assim por diante, em todos os momentos. Atos capítulo 2, a partir do versículo 37, para mim é uma foto de um momento lindo da igreja do Senhor Jesus. É o momento do resultado da primeira pregação, da primeira ministração, da igreja como igreja, a eclésia, da igreja do Senhor Jesus. Hoje nós vivemos um momento muito crítico, porque nós vivemos um tempo de uma igreja perdida, no tempo de uma igreja que ela é narcisista, no tempo de uma igreja que acredita que ela é por ela mesma, de uma igreja que existe para ser igreja e porque ela se acha mais importante porque ela é igreja. Uma igreja que vive a sua vaidade de ser igreja. Uma igreja que acredita que ela existiu porque sem ela o mundo estaria perdido. Uma igreja que até acredita que é o próprio Evangelho. Uma igreja que às vezes acredita que é o próprio Deus e que é o próprio Jesus. E por conta disso, tem todas as distorções, tem todas as maluquices possíveis, porque ela se acredita soberana, ela se acredita pensante, ela se acredita como cabeça, ela se acredita como a revelação de Deus, quando na realidade ela não é. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é de Jesus Cristo. A igreja não é Cristo, a igreja não é a revelação, a igreja não é o Evangelho, a igreja é a noiva de Cristo. O Evangelho é Jesus. O Evangelho é Jesus Cristo. Quem morreu na cruz do Calvário para fundar e estabelecer a igreja foi Jesus Cristo. Então a igreja... Amém ou não? Eles estão preocupados onde isso vai chegar. Mas tem uma hora que eu fico assustado, que me parece que a igreja pensa que ela é mais do que o que ela é. Ela acabou se travestindo de uma importância e ficou tão vaidosa que ela acha que ela existe para ela mesma. Quando na realidade ela existe para o propósito de ser a noiva linda, adornada, santa, purificada e que deve honrar a Jesus Cristo. É um grande desafio, é um grande compromisso, é muita seriedade, é muita responsabilidade. Por conta disso tem acontecido coisas terríveis.
Mas vamos lá. Primeiro momento, primeira ministração, a primeira palavra que o apóstolo Pedro, Pedro, num dos seus momentos fantásticos. Ouvindo isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Essa palavra aqui, esse versículo, para mim é um divisor de águas fantástico. O apóstolo Pedro, se você for ver desde o capítulo 1, capítulo 2, o capítulo 2 começa com a descida do Espírito Santo, e a partir do versículo 14, então, o apóstolo Pedro, o Pedrão, o cara que sempre foi assim um tanto sumário, brusco, então agora ele acabou de ser cheio do Espírito Santo, pastor Marcelo. Acabou de acontecer um mover de Deus, onde eles receberam a promessa do Espírito Santo sobre suas vidas. E o Pedro, que fazia parte da turma mais precipitada no passado, foi um dos 120 que ficou, de uma turma de 600 que estavam lá no momento que Jesus subiu ao céu, e ele disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. E depois de um tempo, quanto tempo lembra? Quem sabe quanto tempo levou entre essa promessa, esta ordem, essa direção, essa instrução de Jesus, até a descida do Espírito Santo? Quantos dias? Quantos dias? Quantos dias? Quem sabe? Jesus. Vou perguntar, deixa eu ver, um líder de células, coloque em pé os líderes de célula. Todos os líderes de célula podem responder isso para você. De estalo. Todo líder pode responder isso aqui. Quantos dias? 40. Isso? Muito bem. Deus abençoe. O líder de célula pesquisem depressa isso daí, Todos. Todo diácono aqui pode responder isso. Todo cara que toca qualquer instrumento aqui pode responder isso. Quanto tempo levou no momento que Jesus subiu ao céu e disse: esperem! E esperar é perseverar. Se você não gosta de perseverar, você precisa começar a reavaliar o seu cristianismo, a reavaliar a sua vida espiritual. Esperem até que do alto. Foi uma instrução direta de Jesus Cristo. Então, você não consegue esperar sem fazer nada, só ficando quieto, está comprometida a vida espiritual. Espera. Depois de 40 dias, então, vem o Espírito Santo. Todo o pessoal é cheio do Espírito Santo. É lógico que de um grupo de 600 pessoas, olha só, em palavra de Jesus, depois de 40 dias você tem só 120. Você tem um grupo enorme que se evadiu, que não aguentou, que não esperou. Mas esses, deixa a história deles para lá. A história é que Pedro estava lá, então traz o seu primeiro discurso, a sua primeira mensagem, a sua primeira ministração, a sua primeira palavra. E depois que ele termina essa ministração, vem o resultado, vem o feedback desse pessoal, que é o versículo 37. Aí então, o povo que ouviu a ministração e a pregação do apóstolo Pedro diz: ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Essa palavra, essa ministração gerou uma pergunta. Que coisa abençoada. E agora? Eu ouvi essa ministração, eu recebi essa palavra. O que é que eu faço? O que é que eu faço com essa palavra? O que eu faço depois de ter recebido essas instruções, de ter conhecido essa verdade? O que eu faço? O que faremos, irmãos? Que coisa abençoada. O resultado foi que um grupo, e o texto fala que é um grupo de quase 3.000 pessoas naquele dia, eu vou dar sequência, mas está aqui. Eles dizem: o que faremos? Então, e agora? Qual é o próximo passo? É a história da vida cristã. Qual é o próximo passo? Você chegou até aqui, mas qual é o próximo passo? Você tem que sair daqui com o que faremos? O que eu vou fazer? O que eu devo fazer? Qual o próximo passo? Porque senão você vai ficar na mesma situação que você está, na mesma situação que você chegou até aqui. O que eu faço? E aí então, disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo.
Aleluia. Isso é o que você tem que fazer. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que, ele diz aqui, ele dá a sequência. Arrependa-se dos seus pecados. No arrependimento dos seus pecados, seja batizado. Ou seja, não para só no arrependimento, não para só no impacto inicial do que você recebeu, de que você sabia que você estava, como está a sua vida, a situação. Arrependa-se e continue se desvencilhando de tudo que atrapalha, até o momento de confessar Jesus publicamente, lá na praia, no nosso caso, diante dos homens. E seja batizado. Ou seja, não pare essa trajetória. Seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e depois receba o dom do Espírito Santo. 3 níveis, 3 situações, 3 circunstâncias. Isso aqui chama-se o querigma. Uma igreja, no grego significa, aqui eu vou dizer, uma igreja que proclama, uma igreja que fala, uma igreja que diz como tem que ser, uma igreja que deixa claro o que tem que acontecer. Arrependa-se do seu pecado. Se você quer uma mensagem, se você precisa de uma ministração, se você precisa de um esboço para toda a sua vida, é só esse daqui. A sua mensagem tem que ter, primeiro, arrependa-se dos seus pecados. Repita comigo que é para você aprender. Você sabe que para poder decorar um negócio, você precisa de repetir 7 vezes, pelo menos. E você precisa fazer essa repetição por 21 dias. Isso se torna um hábito. É assim que funciona. Então, arrependa-se. De novo. De novo. Arrependa-se. Do que? Dos seus pecados. O próximo passo é o quê? Seja batizado. Em nome de Jesus. E depois busque o dom do Espírito Santo. Ou se encher mais e mais do Espírito Santo. Esse é o esboço de todas as mensagens, por toda a vida, em qualquer etnia, em qualquer lugar. Se um dia você estiver na mais alta montanha do Tibete, encontrar o abominável, eu brinco, é o abominável, né? O abominável homem das neves, já diz para ele, sai demônio, porque é um demônio, é o bicho. E você encontrar um cidadão lá em cima, a mensagem é essa, arrependa-se, seja batizado e encha-se do Espírito Santo. Pode ser, sei lá que língua ele fala, o malaio, seja o que for, em qualquer lugar do mundo, essa é a mensagem. Arrependa-se, seja batizado e seja cheio do Espírito Santo. Essa é a chamada da igreja, uma igreja que proclama, uma igreja que fala do Evangelho. Isso é a realidade, a vida do cristão. Um cristão, você é cristão? Você é um cristão? Um pequeno Cristo? Então, você tem que ser alguém que fala, que proclama o Evangelho da Bíblia, né? Que fala da palavra de Deus. Amém? Essa é a igreja que é a igreja parecida com Cristo. A igreja que fala de Cristo. Você é corpo de Cristo, você é igreja de Cristo, então fale de Cristo. Mas fale de Cristo. Fale de Jesus Cristo, fale da mensagem da cruz. Essa é a nossa mensagem. Continua. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Que lindo. Achei isso muito, muito bom, muito maravilhoso. E continua. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se então quase 3.000 almas. Aleluia. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam, olha interessante, estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus
e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Essa é uma foto de um momento da igreja. De vez em quando nós vemos aquelas fotos antigas de família, né? Vê aquelas fotos em preto e branco, grandonas, que está o seu tataravô, tetravô, ex-avô, está todo mundo lá, né? Era um evento, né? Reunia a família, acho que tinha que fazer uma vaquinha para pagar o fotógrafo, porque era caro uma fotografia. E aí então pegava aquela... Quem tem daquelas fotos em preto e branco, que tem aquela família, pá, né? Você olha assim, uau, é uma foto de um momento, né? De um momento da família. Aqui me parece, eu vejo esses versículos aqui do 37 até o 47, é a foto de um momento da igreja. É a foto de um momento da igreja que ela é extremamente parecida com Jesus Cristo. Aonde ela está vivendo o desafio e cumprindo com esse desafio, com essa chamada de ser uma igreja parecida com Jesus Cristo, que tem características que glorificam e exaltam o nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que você quer da sua vida? É isso que você quer para você? É isso que você quer do seu ministério, dos dons que você desenvolve? Glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Então, quando tira a foto, tem que ver isso. Tem que poder pontuar essas situações. E aí, então, aqui a gente pode pontuar. O primeiro é esse negócio que eu falei para você. Uma igreja que chama-se querigmática, que significa que ela proclama e ela fala do Evangelho de Jesus. Qualquer pessoa que está 1000 dias nessa igreja, ou no primeiro dia, ela entra, ela é capaz de identificar e discernir, num discurso simples, prático, desenrolado, o Evangelho de Jesus Cristo. A pessoa entra na sua casa para tomar um café, ela consegue entender a mensagem da salvação de Jesus Cristo. Assim como você entra na casa na hora que está passando o café, e você respira e sente um cheiro gostoso do café, a sua casa, a sua vida, você espiritualmente tem que ser alguém querigmático, tem que ser alguém que proclama o nome de Jesus Cristo, que exala o perfume de Cristo. Glória a Deus, né? Isso é um desafio para a gente, né? O segundo aqui que você vai ver aqui, eu vou falar um pouco de cada uma delas, né? Nós temos que ser uma igreja que tem uma voz, que faz um barulho, que o som dessa igreja é um som que fala de Jesus. Alguns anos atrás, nós vamos fazer uma programação em determinado lugar, e eu falei assim, só cantem músicas que falem de Jesus. Foi uma tragédia para achar os louvores que falam de Jesus. Porque parece que a nossa ênfase como igreja, nossa ênfase de discurso, nossa ênfase de adorar, fala de tudo menos de Jesus. A igreja é de Jesus, mas parece que é um Natal, onde não se fala nada de Jesus, e muito menos na Páscoa, que fala de coelhinho de Páscoa. O mundo vive para não falar de Jesus. Quando você falar de Deus, fala que é o cara de lá de cima. Quando vai falar de Jesus, diz, é aquele que foi muito bom, mas ninguém consegue falar o nome de Jesus, é poderoso. Qualquer pessoa que se aproxima dessa igreja tem que entender que é Jesus de cima a embaixo, de A a Z, e que não tem como se mexer para nenhum lado sem se deparar, sem se topar com algo que é de Jesus, por Jesus e para Jesus. Acho que esse é um desafio que nós precisamos, é o desafio que nós temos. Domingo eu vou estar ministrando sobre o santo e o profano, e que vai fazer parte dessa sequência aqui. Segundo, o versículo 40, 41 e 42 nos dá uma outra foto. Olha só, com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava dizendo, salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha interessante o 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É uma igreja que tem que ser, duas palavras interessantes do grego,
martírica e anda junto com koinonia, koinônica. Significa uma igreja com testemunho pessoal, que vive o que fala e que mostra suas ações com a sua vida. Não é uma igreja que fala, é uma igreja que vive. Ela proclama Jesus, mas ela é uma testemunha de Jesus com as suas ações, com a sua conduta. Quando alguém olha para o caráter da pessoa que falou de Jesus, vê Jesus também no caráter dessa pessoa, vê Jesus também na conduta dessa pessoa, vê Jesus quando ela paga suas contas, vê Jesus quando ela assume os prejuízos, porque ela deu a sua palavra e ela mantém a sua conduta para testemunhar desse Jesus poderoso, mesmo quando ela tem os seus prejuízos por conta de ser alguém que anda com Jesus. Diga amém. Koinonia não é comer bolacha e tomar suco depois da célula. Isso é confundido com comunhão. Vamos ter um tempo de comunhão. Vamos sentar e comer bolacha, vamos comer um pedaço de pizza, ou melhor, uma pizza inteira e outras coisas mais, né? Nós confundimos isso com comunhão, né? É interessante, mas uma das características da igreja que é igual a Jesus, que exala o perfume de Cristo, é aquela que vive o Evangelho no dia a dia, vive o Evangelho em cada passo que dá. Não é uma igreja que vive o Evangelho na reunião no templo, mas é uma igreja que vive o Evangelho quando não há reunião nenhuma lá na rua, lá fora. Amém, aleluia. A igreja que tem uma conduta de vida diária e não só um discurso sobre Jesus. É um desafio, irmãos, né? Comunhão é conduta. Sabia? Comunhão é conduta. Nós estamos em comunhão. Por que eu estou em comunhão com o pastor Marcelo? Porque a gente foi ali comer um pedaço de pizza e tomou um cafezinho? Porque eu estou em comunhão com o Mário? Porque eu estou em comunhão com a Cissa? Porque eu estou em comunhão com a Ziza? Comunhão com a Cissa? Porque nós achamos que comunhão é só porque quando a gente está junto, fazendo alguma coisa junto, não é? Mas às vezes nós não temos tempo de fazer as coisas juntos, porque nós trabalhamos, os nossos horários são incompatíveis, porque nós estamos num país e o outro está no outro país. Eu tenho e você pode estar e deve estar, espero que esteja em comunhão com os nossos irmãos lá na Rússia. Porque você vive da mesma maneira, no mesmo temor com o Senhor, como Ele vive, então você está em comunhão com Ele. Quando nós participamos da ceia do Senhor, estamos dizendo, nós estamos em comunhão. Tem gente que vem tomar ceia para ver se resolve umas perebas dele. Vou tomar ceia para ver se eu me fortaleço. Tenha dó, tenha dó, tenha dó. A gente não está distribuindo o cálice milagroso aqui. A gente não está distribuindo o suco que vai resolver todos os problemas, a panaceia que vai mudar a sua vida. Quem foi que te ensinou essa loucura? Quem foi que te disse que você toma um pouquinho de suco de uva e come um pedacinho de pão e está fortalecido? Você está de brincadeira comigo? Não sei quem ensinou esse evangelho. Você foi discipulado, foi no budismo? Você foi discipulado no Hare Krishna? Não sei lá onde você foi discipulado. Mas precisa aprender de novo. Você está testemunhando, eu estou em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Porque você não se fortalece tomando um pouquinho de suco de uva, ó meu irmão, ou minha irmã. Você não se fortalece comendo um pedacinho de pão. Tenha dó de ter uma ideia dessa. Você se fortalece todo dia, honrando e glorificando o nome do Senhor Jesus, com a tua vida, com a minha vida, com a nossa vida, com a nossa busca, com a nossa integridade, com a nossa santificação constante diária. Aí vai deixar para comer um pedacinho de pão, para fortalecer, arrumar a tua vida, tinha que trazer um container de um pão só para entupir. Se fosse para encher alguém, está de brincadeira, quem ia conseguir uma coisa dessa? Tem cabimento. Só Jesus para ter misericórdia da gente, né? Ia ter que tomar suco de uva na veia direto, não parava nunca. Tinha que andar com um caminhão-pipa de suco de uva espetado em você. Senhor, de onde é que foi que veio essa mentalidade, não é? Aí espero o outro mês. Agora eu estou fortalecido, posso aguentar mais um mês. Misericórdia. Se for se alimentar de Jesus uma vez por mês, para enfrentar o que está aí fora, que Deus tenha misericórdia da sua alma.
vai ser destruído pelo diabo, vai te pegar. Sabe aquele versículo, o diabo anda aí rugindo ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar? Então, vai ser tragado. Tem misericórdia. Esse não é o modelo, essa não é a foto, essa não é a aparência, essa não é a realidade da igreja do Senhor Jesus. Vamos nos sintonizar, meus amados. Diga isso para os seus discipulandos, ensine isso, mostre isso. Essa é a foto da igreja que se parecia com Jesus Cristo. Comunhão é conduta. Agora, não tem nada errado de você mastigar alguma coisa com o teu irmão. Isso é alegria, isso é celebração. Vamos celebrar juntos, joia. Mas comunhão, a gente fica dizendo por aí fora, né? Tamo junto, não é? Já viu? Diz, tamo junto, irmão. Tamo mesmo, é? Tamo junto na hora do churrasco, mas depois não sei não. Comunhão é viver os mesmos valores, é pagar o mesmo preço, é caminhar debaixo dos mesmos princípios. Diga amém, aleluia. Você está em comunhão com Jesus? Você está em comunhão com Jesus? Você está em comunhão com o teu irmão? Você está em comunhão com a igreja do Senhor Jesus Cristo? É desafio, né? Deus abençoe você. É um grande desafio isso, é desafio. Mas a gente precisa acordar. A igreja do Senhor Jesus precisa acordar. Proclamação. Que esse querigma, proclamar, é pensar como eu faço. Como é que eu atinjo? Como é que eu saio das quatro paredes? Porque senão a igreja vira tatu, fica sempre na toca. Você fala, vamos lá para fora? Vamos. Você quer ver o irritado? Bom, já me veio de muita gente irritada. Pode ter uma irritação só, né? Vamos fazer evangelismo. A gente sai fazer evangelismo na rua. Metade está rindo, metade está conversando e 2, 3 está evangelizando. Essa proclamação está comprometida. Proclamação é teologia sadia. E quando eu falo de teologia, eu não falo de teoria, eu falo de palavra. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem que ser, outra palavra, ela tem que ser escriturística. Significa, a mensagem dela tem que ser baseada na palavra de Deus, na Bíblia. A salvaguarda das condutas, das ideias, dos valores, das direções, tem que ser a Bíblia. Não existe nenhum outro livro de regra e prática de fé, a não ser a palavra de Deus. É aqui que nós resolvemos as diferenças, é aqui que nós resolvemos as dúvidas, é aqui que nós estabelecemos os valores, e o preço já foi estabelecido, que foi o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Tudo é resolvido na Bíblia, na palavra de Deus. Essa é a grande verdade. Testemunho, irmãos. A igreja que testemunha, testemunho é vida. Quando alguém sobe aqui para falar numa bênção recebida, de algo acontecido poderoso que edifica a igreja, aí edifica realmente, nós falamos que é testemunho. Mas isso não é testemunho, isso é um depoimento de algo que aconteceu na sua vida, é um pequeno momento. Testemunho é vida, é viver testemunhando, falando como Jesus é e mostrando como é que se vive o que Ele disse que é para se viver. Testemunho. Diga amém, na marra agora. Padrão de vida cristã. Existe um padrão de vida cristã estabelecido pela palavra de Deus. Não existe ninguém mais que pode estabelecer seu ninguém nesse planeta, doutor em seja do que for, tendo qualquer tipo de título da nova eclesiologia da igreja. Pode ser bispo, apóstolo, vice-deus, assessor de querubim, seja lá o título que inventou. Quem estabelece o padrão de vida cristã é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Segui a paz com todos. Se você é briguento, começa a resolver essa questão de briga. Você tem muita pólvora, Deus tem que tirar essa pólvora de você. Estoura fácil, não tem pavio. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Fica para você resolver isso daí. Isso é padrão de vida cristã. Porque você acha que domingo nós vamos falar do que é profano e do que é santo? Será que o povo de Deus hoje não sabe mais definir o que é profano?
o que agrada a Deus, o que exalta a Deus, o que glorifica o nome do Senhor, e o que é profano e o que é santo? Será que não sabe mais? Será que não consegue discernir profano e santo? O que é um padrão de vida santo? O que significa andar num padrão de vida que é aprovado por Deus e não pelo homem? A gente precisa saber, precisa voltar a saber. Porque se não existe mais parâmetro, quem está errado somos nós. Porque a palavra de Deus estabelece parâmetros, padrões de conduta, padrão de comportamento, padrão de integridade de vida cristã. A palavra de Deus estabelece, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Não deixou em aberto, não. A palavra de Deus não deixou em aberto. Faça do jeito que você quiser, ande como você quiser, que no final tudo vai dar certo. Não tem isso na Bíblia. Falar é proclamar. Viver é testemunhar. Comunhão é agregar e ser agregado. Comunhão é acolher. Você anda igual eu ando, você crê como eu creio, você paga o mesmo preço que eu pago, então vamos andar junto, eu estou em comunhão com você. Isso é comunhão. Eu preciso começar a ser levado seriamente a pensar. Os discípulos não tinham comunhão com Jesus. Pode ver. Jesus disse, vamos para lá. A gente não quer, a gente vai na marra. Quando você vai na marra, você não está em comunhão. Você precisa ser convencido. Vamos passar para o outro lado. Vamos morrer todo mundo com ele, sobe no barco. O barco começa a tempestade e eles dizem, acorde, Jesus, a gente vai morrer. Meninos, vocês não têm fé, espera aí, não vai acontecer nada. Agora vamos para Jerusalém. O Senhor Jesus tem que chegar no momento onde Pedro não tem comunhão com ele ainda. Afasta de mim, Satanás. Você está querendo me afastar do cálice que o Pai tem para mim beber. Para com isso. Eu vou para Jerusalém, vou morrer na cruz, sim! Você tem que ter comunhão comigo nesse meu projeto, nesse meu propósito. Hoje, a comunhão, como eu disse, é só na hora da pizza. É só na hora a gente senta e come. O resto do tempo a gente não tem comunhão. Cada um para o seu lado, cada um no seu quadrado, cada um com o seu projeto. Salve-se quem puder. Primeiro eu, depois eu, 5 vezes eu, depois os outros. E vamos que vamos. Essa é a ideia hoje que impera. Essa é a ideia que impera. O que tem que imperar é a minha ideia. O que impera são os meus. Eu não concordo, então estou fora. Você vai vender barato assim, é? Então tá. Quanta gente que chegou e saiu. Aqui agora é assim, então estou indo embora. E tudo que aconteceu até agora, não vale nada porque não estou em comunhão. Então tá. Impressionante. Por que você acha que os casamentos hoje vivem esse contexto? Conversava ontem com alguém que lançou isso, eu falei, que interessante, é verdade. Casamento é uma instituição feita por quem? Tu dizes, hein? Agora vem a parte pior. Então teu casamento não é seu, é de Deus. E é o seguinte, Deus disse como tem que ser. E Deus disse que não acaba. E Deus disse que tem que continuar. E Deus disse que a tua fidelidade, a tua integridade no casamento vai até o osso. Se vira, meu irmão. Você está num negócio que não é teu, é de Deus. A tua responsabilidade é manter um negócio que é de Deus e que você embarcou. Se você é casado, você embarcou num negócio que é de Deus. Segura essa onda. Para de mimimi e vai até o tutano, vai até o sangue, porque é isso aí. Aí fica doído, né? Falar sobre casamento. É uma instituição de Deus, não foi o homem que inventou o casamento, que disse como que era para ser o casamento, que disse que tinha que ser fiel, e na saúde, na enfermidade, e tinha que ir no dinheiro, sem dinheiro, com dinheiro, e gosta, não gosta, tá, não tá, não... Quem falou foi Deus, estabeleceu e você entrou. Agora, meu irmão, se agarra. Tá difícil? Sorria, porque esse negócio aí é de Deus, a promessa é de Deus, e Ele vai dar a vitória, porque o negócio é dEle, e você tem que ser mordomo dessa relação aí. Esse relacionamento aí é coisa de Deus. Honre o teu Deus, honre o teu Deus com o teu casamento, honre o teu Deus com esse relacionamento, teu marido, tua esposa. E quer saber uma coisa? Outra, agora vai piorar. Faça direito. Faça direito. Faça direito. Eu viro as costas aqui, eu vou quer ficar com vergonha do que eu vou falar agora? Eu vou falar de costas. Não, vou falar agora. Casado
Solteiro, tampa o ouvido. Tampa. Fica assim, fica lá, sei lá, alguma coisa assim. Casado, não tem vida íntima com o seu marido, com sua esposa, faça direito, isso aí é de Deus, Deus estabeleceu. Casado, cada um tem seu dinheiro, meu dinheiro, a sua raça, minha família, a sua raça, está errado, isso não é de Deus. O casamento é de Deus, Ele estabeleceu como é para ser. Faça direito, para com esse fricote aí, isso daí não tem nada. Você está envolvido num projeto, num planejamento de Deus, você tem que seguir o planejamento de Deus. Quando o profissional faz a planta do lugar, quando a gente está construindo, tem que fazer de acordo com o que o cara desenhou, porque senão sai fora do projeto, e aqui nós tivemos que trabalhar e fazer assim. Você sabe qual é o projeto de Deus para o casamento? Faça esse negócio direito, meu. Respeite Deus. Tenha temor com as coisas que você põe a mão, porque não é seu, é de Deus. É a grande verdade. Solteiro, a sua intimidade não é sua, é de Deus. Você mexe nas coisas de Deus, pode esperar, porque ninguém rouba Deus. Ninguém leva de Deus, as coisas são de Deus. Toma vergonha, tenha temor. Esse é o grande problema. E isso está aqui, você quer ver? Vai piorar ainda. Não é nem o princípio das dores ainda. Uma igreja diácona. Diaconia é serviço. Aquele que serve. Aquele que não tem o foco em ser servido. Isso é a igreja do Senhor Jesus. Jesus disse para alguém que disse: Senhor, como é que eu faço para ser o maior? Ele disse: sirva a todo mundo, seu descarado. Ele não falou descarado, não, isso foi eu que falei. Mas eu acho que ele tem vontade, será, né? O cara chegou lá querendo ser maior que todo mundo. É um cara de pau mesmo, né? O que eu faço para ser maior que todos? Qual o curso que eu faço? Seja o servo de todo mundo. Porque aqui dentro, o maior é aquele que se faz de menor. Você serve a todos, aí você é o maior. Nunca vi ninguém ter um ataque pentecostal de aleluia e glória a Deus, ouviu isso? Nunca. O primeiro é o servo de todos. Isso que é a igreja. Se você gosta de ser servido, se você gosta que vão pegar tudo para você, porque a sua mãe já faz isso direto e deixou você mal acostumado, então se liberta aí, corta esse cordão umbilical aí, cresça. Você foi chamado para servir como igreja, a igreja diácona. O texto diz, interessante, versículo 45, que o pessoal tinha atenção e à medida que alguém tinha necessidade, ele era atendido. É interessante que quando nós vemos o texto diz que o pessoal vendia tudo, coisa e tal, parece que esse negócio é complicado, parece que é para querer arrancar oferta para todo lado, mas vamos entrar em outro contexto aqui. À medida que alguém tinha necessidade, ele era atendido. Esse é o propósito da diaconia, é o serviço, é o servir, é conseguir entender qual é a necessidade. É compreender o que está acontecendo, dizer, sabe que você está precisando de discipulado, sabe que você está precisando de libertação, sabe que você está precisando de eu ir todo dia na sua casa orar com você. O cara vai tentar pular fora, porque é ruim que ele vai querer, se ele está no apronto, ele não vai querer você todo dia na porta dele. Eu vim aqui para orar com você hoje, vamos lá, desliga a televisão, desliga o Facebook, desliga o computador, põe tudo isso fora, apaga aí vamos orar, dobra o joelho, vamos orar. Dá dor nas costas, dá dor no joelho, pereba no joelho, coceira na cabeça, e não ora. Vamos orar. Semana de oração aqui, vamos orar, pessoal. Aí vai tomar água, volta 10 vezes no banheiro, volta 5 vezes ali, e coça daqui, e tem um comichão dali. Para orar, homem, pelo amor de Deus, não para. Então, olha, a necessidade, está com uma necessidade. Vou ficar do teu lado aqui. Eu vou grudar do teu lado. Você vai no banheiro, eu vou contigo, mas isso, vai rápido, volta, estou pregando, volta. Senta aí, vamos lá, vamos escutar. Abre a Bíblia, lê aí. É ruim, hein? Esse tipo de necessidade, ninguém quer que seja, alguém em cima, está pegando no meu pé. Não, eu estou só trabalhando para você crescer espiritualmente. Pensou? Liga 4 da manhã no celular. Oi! Psst. Porque se der um bip-bip do telefone 4 da manhã, você abre para ver o que estão falando no zap, não é não? Blu, blu, blu. Né, tá lá, blu, blu, blu. Eu te amo, querida. E pá, né? Se for namorado. Se for a esposa, eu falo, pô, brincadeira, estou dormindo, né? Dá licença.
É? Eu vou te ligar às 4 da manhã para a gente orar junto, tá, irmão? Você está com muita necessidade. Alô, irmão, vamos orar. Glória. E para lá para trás. Vamos lá para lá. E dobra o joelho aí, vamos orar. Vai, irmão, eu quero ouvir você falar glória a Deus. Senão eu estou dormindo aqui, você dorme do outro lado e eu orando. Não, vai. Quero ouvir. Ora você, depois eu oro. É ruim, hein? Rápido ele se manda, né? Esse tipo de negócio o pessoal não quer, né? Vou aí na sua casa. Todo domingo você vai para a igreja. Quando for 10 horas eu estou na sua porta. 10 horas eu estou lá. Vamos. Já tomou café? Bora, irmão. Vamos. É? Ninguém quer esse tipo de necessidade sendo atendida, né? Mas é o que a gente precisa. À medida que alguém tinha necessidade, uma igreja com olhos abertos, sensível ao que se passava, o que acontecia ao seu redor, ama os seus, olha com amor e cuidado, esta é a igreja que se parece com Cristo. Esta é a igreja que se parece com Cristo. Esse é o cristão que se parece com Cristo. Difícil, né? Eu falei da igreja escriturística, né? Jesus é o centro e não a igreja. Os nossos planos não são o centro. Jesus Cristo é o centro. Os nossos projetos, as nossas visões não são o centro. Jesus Cristo é o centro. Jesus é o centro e não a igreja. Não podemos permitir que a igreja tome o lugar de Jesus. Uma igreja onde o assunto, onde os temas, onde as ideias têm como base a palavra de Deus e não as últimas tendências da moda ou da economia. Uma igreja que olha o desafio de alcançar as nações para Cristo e não leva em conta a economia, não leva em conta o dólar, não leva em conta o pico dos preços, mas leva em conta que tem um Deus que pode operar poderosos milagres para suprir toda a nossa necessidade em glória. Amém? É desafio. Essa é a igreja que parece com Jesus, onde os ditames do mundo não se tornam sedutores ou competem com a sua trajetória, onde a palavra de Deus é e continuará sendo o norte, um rumo, a direção que nos dá a nossa razão de viver, a nossa razão de existir e a nossa identidade. A igreja que quer ser parecida com o Senhor Jesus. A igreja que abre o guarda-roupa e diz: como eu posso me parecer com Jesus? Deixa eu ver o que eu tenho no meu guarda-roupa para me fazer mais parecido com Jesus. Uma igreja que não vai acontecer um dia dela abrir o seu guarda-roupa e diz: deixa eu sair disfarçado hoje, porque para onde eu vou eu não posso parecer com Jesus. Eu tenho que me parecer com alguma outra coisa, menos com Jesus. Difícil, né? Uma igreja onde a promoção mundana e profana não tem influência ou predominância. Uma igreja que vive na contramão, na contraproposta, sem receio de ser achada obsoleta, irrelevante, antiga, fora de moda ou excêntrica, porque ela decidiu ser igual a Jesus. Eu sei que é um grande desafio, mas essa é a verdade. Uma igreja que ela é missionária e inclusiva. Eu quero agradecer de coração porque você estava no Gonzaga, um número de pessoas que estavam lá vieram para cá. Alguns cristãos, eles têm um paradigma, uma ideia mental, uma crença limitante de que uma igreja grande é uma igreja que não tem comunhão. É uma igreja que perde o calor. Muito embora o ar-condicionado às vezes congela o pessoal por aí, né? Uma igreja onde a temperatura espiritual desaba, aonde se perde controle, aonde não se sabe mais, aonde não se encontra, aonde se perde a coisa mais preciosa do cristianismo. Mas nós temos irmãos que ficaram lá com o propósito de investir naquele lugar, porque deixamos um lugar aberto, glória a Deus, multiplicamos a igreja, nós não fechamos um endereço e abrimos outro, nós mantivemos os 2 endereços, foi um grande desafio, foi um grande passo, uma loucura do ponto de vista humano, mas eu fico feliz
pelas coisas que estão acontecendo e mesmo pelos desafios e o preço que nós estamos pagando para ver isso aqui abarrotado de gente, numericamente. Porque uma igreja, um cristão, ele não pode ter medo dos números. Ele não pode ser avesso aos números. Você tem aqui a foto da primeira pregação, da primeira ministração de Atos capítulo 2, onde eles têm 3.000 convertidos, no primeiro sermão de Pedro. Você imagina 3.000 pessoas que vêm com toda a sua bagagem, e agora você tem um grupo muito mínimo de obreiros, de homens e mulheres que são líderes, de apóstolos, para discipularem esse povo, para dizer o que é certo, para dizer, não precisa mais guardar o sábado, não precisa mais circuncidar o menino no 8º dia, não precisa mais disso, e você vê que a coisa pegava, porque quando Timóteo, já com Paulo há anos à frente, ele se converte, a igreja de Jerusalém diz, se ele não for circuncidado, se não passar pelo ritual da circuncisão, porque ele é grego, do pai dele, mas a mãe é grega, então não se circuncidou, e pega o cara e corta ele. Ele diz, não faça isso. Se você se deixar se envolver pelos rituais do judaísmo, você está expondo a cruz de Cristo novamente, inutilizando, anulando tudo que Cristo fez. Nós não podemos, como igreja, nunca expor novamente Cristo ao vitupério, à vergonha da cruz. Porque nós achamos, em algum momento, infelizmente, de que alguma coisa faltou para que seja completa a nossa redenção, o nosso resgate, o nosso perdão. O nome disso não é arrependimento, é culpa. E o acusador é Satanás, que é o acusador de nossas almas. Preste atenção nesse princípio. Deus não trabalha com acusação. Deus é misericordioso, perdoa e estende a mão. Mas o ser humano, às vezes, ele não quer arrependimento, ele tem uma culpa, e ele quer se livrar somente da culpa, ele quer ficar livre daquela lembrança, daquela amargura, daquele ato do passado. Isso é culpa, não é arrependimento. Arrependa-se de coração, peça perdão pela fé em Jesus, e você é perdoado, porque o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. E isso é o bastante. Se alguém disser para você que precisa algo mais, além do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, está querendo colocar algo em cima daquilo que o Senhor Jesus fez. E o que o Senhor Jesus fez é o bastante. O sacrifício de Jesus é definitivo, total na sua vida, não precisa de mais nenhum sacrifício, nenhum ato mais espiritual, sobrenatural precisa acontecer, nenhum ritual precisa acontecer, além daquilo que já foi proposto pela palavra de Deus. Amém? Entenda isso. E eu falei por causa dos números. Quando alguém acha que por conta dos números a qualidade vai cair, ele não tem fé naquilo que Deus fez na sua própria vida. Ele está desprezando que existem milhares e milhares e milhares de vidas lá fora que estão indo para o inferno e precisam ter um lugar, e eu vou correr o risco de que alguém diga, não é mais a mesma coisa, porque quando a gente se reunia num grupinho desse tamanhinho assim, aí que era bom. Quando você diz aí que era bom, você anulou e pisou em cima de tudo que Deus deu para você. Quando você diz, na minha época que era uma bênção, e hoje é o que, irmão? Então já vai logo para a glória, está fazendo o que aqui? Ocupando espaço. Deixa esse mundo para outro. Viva cada dia aqui sabendo que é o dia que o Senhor concedeu a você, para você ter vitórias, para você ter bênçãos, para você glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. É isso que nós precisamos fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Se o passado era bom, o que é hoje? Se tinha mais Deus no passado do que tem hoje, o que você está fazendo aqui? O que nós estamos fazendo? Perdendo tempo. Que coisa ruim, Deus nos colocou, então aqui eu acho que já é o purgatório, né? Ou o inferno, talvez, porque o melhor tempo já passou. O melhor tempo do louvor, da adoração foi no passado. O melhor tempo das ministrações foi no passado. O que é hoje? É o fim da picada, né? Estamos vivendo o purgatório e a gente não sabe. Que mente é essa? Seja liberto em nome de Jesus. Sejamos libertos. Versículo 39.
Porque há uma promessa de Deus para a sua igreja. A cada dia nós acordamos, irmãos, nós somos motivados e o coração se incendeia porque existe uma promessa. Uma promessa coloca no nosso coração, como igreja, uma expectativa. Estou esperando. O que será que Deus vai fazer? Tem um fogo queimando no meu coração. Não foi a época do passado, não foi o meu tempo. Tem uma promessa para hoje, mas tem uma promessa para amanhã. Há uma expectativa numa ação poderosa de Deus. Ele diz, há uma promessa. Porque a promessa vos diz respeito a vós. Então a promessa tem a ver com você. A promessa é para você, não é para o outro. A promessa não é terceirizada, a promessa é para você. Há algo de Deus para você. Envolva-se você pessoalmente, persona você com Deus, porque há uma promessa para você, há uma ação de Deus para você. Aí ele diz, ele vai longe. Olha que coisa linda. Diz também a respeito à promessa, a vossos filhos. Vossos filhos? Isso mexe com gerações. Ele está falando das gerações para frente. A igreja tem que entender que ela vai além do seu tempo, vai além da sua própria vida, de que ela tem responsabilidade com gente que ainda nem existe. Isso coloca você num grau de tempo, de importância, aonde não é só essa vida, não é só o aqui e o agora, mas é uma visão de eternidade, é uma visão de alcançar outras gerações. Nós somos edificados ainda hoje pelas experiências do apóstolo Paulo. Estamos falando do apóstolo Pedro no seu primeiro sermão. A palavra aqui, olha só, isso aqui é uma palavra do apóstolo Pedro, atingindo essa geração hoje. Um homem igual você e eu, sujeito às mesmas paixões, como a palavra do Senhor diz, mas ele falou algo. E é interessante, né? Eu fico pensando, por que eu não coloco no Facebook o que o homem de Deus falou? Põe a Bíblia lá, né? Ficam colocando um monte de gente. Coloca aqui, a palavra de Deus diz isso. Porque a promessa de Deus diz respeito a vossos filhos, às gerações futuras. É uma igreja que tem que entender que ela existe além do seu tempo. Tem que entender o seu próprio tempo. Tem que entender a sua cronologia. Tem que entender que fica moço, depois adulto, depois de idade, depois vai embora. Mas que ela tem uma responsabilidade com as próximas gerações. Próximas gerações de gente que vai ser batizada, de gente que está sendo discipulada. Esse ano a geração nova dos bebês na festa, batizamos 30. É uma nova geração, e nós vamos ter uma geração de 100 esse ano, e como vamos fazer? E vamos trabalhar para ter esses 100, e nós temos mais uma geração, tem que ter uma nova geração de grupo de louvor, tem que ter uma nova geração de gente para discipular, tem que ter uma nova geração de diáconos, tem que ter uma nova geração no centramento missionário, tem que ter nova geração em tudo, tem que ter nova geração em quem vai cuidar das crianças. Gerações, gerações, gerações e gerações. Se você vê algum lugar na igreja, alguma área que não tem nova geração, comece a orar e jejuar, porque tem que ser quebrado esse jugo, em nome de Jesus. Tem que ser quebrado. Geografia, olha interessante. Eu vejo missões aqui. A todos os que estão longe. Interessante, né? A promessa é para todos que estão longe. Locais que a igreja não está. Porque você está onde está perto, mas eles a promessa para aqueles que estão longe, significa que gente que está distante de você, essa promessa também é para ele, e nós como igreja temos responsabilidade com aqueles que não estão perto. A gente pode orar, pode interceder, pode enviar gente, pode suprir, pode sustentar, pode dar suporte, pode dar apoio, pode concordar, ser intercessor desse povo, diga amém, aleluia. Gente que você não sabe onde está, gente que você não sabe que existe, mas com os quais você já tem uma responsabilidade. Essa é a foto da igreja. Quantidade, olha só. A tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Interessante que o apóstolo Pedro aqui, ele entra num ponto maravilhoso. Ele não sabe especificar a quantidade. Então ele deixa em aberto.
Irmão, deixe em aberto o mover de Deus na sua vida. Não se feche. Ele diz a quantos, todos, ele diz a todos quantos Deus, na sua sabedoria, no seu amor, na sua misericórdia, chamar. Você não sabe, ninguém sabe quantos Deus vai chamar. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quantidade. Temos como igreja um desafio numérico, para o qual ela não tem recursos, para o qual nós não temos recursos, mas para o qual ela tem que se preparar, e tem que preparar uma resposta que satisfaça aquele que a fundou. Eu vou parar por aqui, que eu vou dizer uma coisa para você. As satisfações que a igreja deve dar é para o seu fundador. Nós temos contas para prestar, irmãos. Você, nós, eu, não vamos ficar de brincadeira, porque biblicamente falando, nós temos que prestar contas. A igreja tem que prestar contas. Nós, como igreja, não estamos aqui, você não é gerente, eu não sou o diretor, o gestor, não entre nessa. O cabeça da igreja é Jesus Cristo, e nós damos conta para Ele, é para Ele que nós vamos dar conta. Portanto, a gente tem que viver como igreja, e viver essa palavra, meus irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso é libertador, aleluia. É para Ele. Aleluia. A igreja presta contas para Jesus. Sabia? Aí vai dizer que é isso, Beltrano. Ah, mas sabe o que acontece? O fundador, quem pagou com seu sangue, quem pagou com sua vida, quem fundou a igreja, quem é a pedra, quem é o alicerce, a rocha da igreja, é Cristo. Tem a placa da Peniel aí fora, e em cada igreja tem uma placa de uma denominação, mas o dono é Cristo. É para Ele que nós prestamos conta. Quando isso acontece, irmãos, sabe o que vem no nosso coração? Temor. Vem temor. Eu acho lindo aqui que o texto diz, o 43, me perdoem que eu já passei da hora, mas eu tenho que falar mais esse. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Mas a resposta do porquê tinha tanto temor nessa igreja, porque diz em cada alma, aí é uma coisa muito pessoal, vem assim, personagem por personagem, em todos, ele está dizendo em cada um. Se ele tivesse o espaço aqui, ele ia dizer o nome de cada um, em cada alma, e ele define alma, ele diz não é no coração, ele está se referindo ao mais profundo do ser, ao mais profundo sentimento, lá dentro, no âmago da existência de cada um, em cada alma havia temor. E o versículo de cima diz, porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, na palavra de Deus. Eles perseveravam na comunhão, e eles perseveravam no partir do pão, e eles perseveravam na oração. A partir desse processo de perseverança nesses níveis, veio o temor. O temor. Os apóstolos, o apóstolo Pedro mesmo, depois de ser chicoteado, e soltarem ele, disse assim, agora você vai embora, nunca mais prega. Jesus diz, olha, não é razoável, porque antes importa para mim obedecer a Deus do que aos homens. E isso significava pagar um preço muito alto. Temor. Agora você não pode dizer que alguém persevera orando 2 minutos. Isso não é perseverança. Você não diz que alguém persevera, que é perseverante, fazendo as coisas assim. Perseverança, você sabe o que significa, né? Perseverar, é pagar preço, é roer osso. Se o navio afunda, você diz que é submarino. Perseverança é o sargento da infantaria que diz assim, a infantaria depois que morre, ainda caminha 10 quilômetros.
Isso é perseverança. E quando não aguenta, ainda tem mais 20 quilômetros, e vamos lá, e cai até o sapato, arranca a sola do coturno, e você continua e diz, eu não vou desistir. Isso é perseverança. Perseverar não é ter 12 dias e não vir dia nenhum. Perseverar é ler um versículo por dia e querer ser cheio da palavra de Deus, lendo um versículo por dia da caixinha de promessa. Isso é tomar uma pílula, irmão. Você precisa redefinir o conceito de perseverança. Nós precisamos redefinir o nosso conceito de perseverança. Essa é a verdade. E eles perseveram na comunhão. Porque tem horas que a gente desanima de estar em comunhão. Não é verdade? Comunhão, quero dizer, não é comer pizza. É comunhão de viver a mesma proposta. Hoje você está bom, está firme, está cheio de gás. Amanhã, 4 pneus furados, arreado. Porque alguém falou com você como você não esperava. Porque você não teve o retorno que você esperava. Porque você marcou algo e não apareceu ninguém. Porque você disse que ia e foi sozinho, não foi ninguém. Perseverança. Perseverança na comunhão. Ninguém veio, mas eu estou com o Senhor, eu vou continuar, e eu sei que mesmo quem não veio podia vir, ou aquele que não veio e que estava louco para estar aqui, eu sei que eu estou em comunhão com o corpo de Cristo. Persevere na comunhão. Quando está acontecendo tudo ao contrário, mas você continua perseverante na comunhão com o Senhor, eu não abro mão da minha integridade, não abro mão da minha santidade, não abro mão do meu chamado, não abro mão do meu compromisso, eu estou em comunhão. Persevera no partir do pão. Partir do pão, interessante aqui, eles comiam todo dia eles se reuniam lá para jantar, café, almoço, janta, era uma pensão gospel, né, do pessoal. Mas eu quero levar o partir do pão no contexto de compartilhar Jesus, de compartilhar o seu alimento, de dizer aqui tem alimento para mim, mas tem alimento para você, e o que eu tenho também, eu vou repartir com você. Tinha um menino, irmãos, no meio de uma multidão de quase 5.000, que colocou os 5 pães e os 2 peixes para fazer uma multiplicação, e o partir do pão foi para 5.000 pessoas. Ele partiu o pão, ele perseverou em partir o pão, porque tem horas que o negócio na caminhada, na igreja, às vezes fica tão tenso, e diz, eu não divido mais nada com ninguém, eu não falo mais nada com ninguém, eu não testemunho mais nada, eu não conto mais nada, eu fico na minha aqui no meu canto, eu como aqui, eu leio, eu oro para mim aqui, eu falo em línguas aqui, eu faço meu louvor aqui, eu não parto mais nada com ninguém, eu não divido nada com ninguém, eu fico na minha. Persevera em partir o pão, porque a igreja que tem a cara de Cristo é a igreja que compartilha do pão, e o pão é Jesus, meus irmãos. Compartilhe esse pão. Quando você acha que não vale a pena, compartilhe o pão. Quando você acha que o cara não tem necessidade, compartilhe o pão. Parta esse pão, não fica com você, não se encastela, não se encaramuja, não, irmão, não se fossiliza. Parte o pão, porque se você não parte o pão, ele fica duro, daqui a pouco nem torrada serve. O pão é gostoso quando é fresquinho, não é? Partilhe esse pão. Sempre você vai estar no frescor. O maná celestial vem todos os dias tem um pão fresco que o Senhor providencia para você. Parte o pão, meu querido, em nome de Jesus. O último aqui, o que é a oração. Perseverava na oração. Tem hora que a gente não quer mais orar porque não aconteceu nada, não recebeu nada, o outro grita mais alto, o outro faz de um jeito. Continue perseverando, continue entendendo que aquele que bate na porta, a porta se abre, o que pede recebe, o que busca encontra, aleluia. Depois de acontecer tudo isso, vem o temor. Que o que vai nos manter afastado do pecado é o temor. O que vai nos manter afastado do erro, do profano, é o temor de Deus. Quem é que consegue convencer alguém de que o errado é errado? Me diga. Você não consegue. Porque toda pessoa que está indo para o lado do errado, ele tem todos os argumentos, ele tem uma argumentação enorme, ele tem todas as atenuantes, ele tem todas as pesquisas no Google, ele tem todas as teorias e filosofias e teologias googleanas e googelianas e tudo mais, para vir o temor,
é só pelo Espírito Santo. Que a palavra de Deus diz, que não é por força, nem por violência, é pelo meu Espírito. Aí quando vem o temor, é a igreja que se parece com Cristo. Porque aí você não faz por temor. Você está com vontade de fazer, você quer fazer, ninguém está olhando, mas você, como José diz, não vou fazer isso com o meu Deus. Aquele menino não tinha ninguém para dar satisfações. Era um escravo jogado num outro país, no meio de um outro povo, massacrado, desprezado, vendido, traído, rejeitado. E ele diz, eu tenho um Deus que eu honro, que eu continuo tendo temor dele. Só o temor, irmãos. Sem temor nós vamos para a desgraça, nós vamos para o buraco. Sem temor a nossa língua fala de uma forma ferina, sem temor a nossa prática é terrível. Só o temor de Deus para segurar a gente. Vamos orar, eu vou parar por aqui. Nós vamos ter oportunidade ainda domingo de dar sequência. Fale com Deus agora. Coloca diante do Senhor tua vida. Quem quer fazer parte dessa igreja, não é? Quem quer assumir o seu lugar e essa postura de compromisso, esta é a igreja de Jesus Cristo. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso é comunhão. É difícil se olhar no espelho e ver a distorção e não a semelhança. Eu não quero isso para a minha vida, eu não quero isso para a sua vida, nem um dia. Por isso que Jesus disse um dia, esse povo é como um sepulcro. Por fora alguém cuidou em memória, pintou, bonitos, pintar de branco. Mas por dentro está podre. Por dentro só tem sujeira, não tem vida. Sepulcro caiado, essa é a expressão. A gente consegue enfeitar o exterior, mas o interior só Deus. Homem nenhum consegue ver o interior do homem, mas Deus conhece e sonda os nossos corações. E eu quero orar pela sua vida. Se você quer fazer parte da igreja do Senhor Jesus e ainda não faz, é certo que existem outras igrejas, mas estou me referindo à igreja única, universal de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual Ele estabeleceu pela sua própria vida, pelo seu próprio sangue, na cruz do Calvário, quando nos deu a salvação. Se você entrou aqui nessa noite e ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, e talvez você ouviu toda essa palavra aí, tão agressiva, talvez, tão contundente. A nossa ideia não foi ofender você, não foi causar transtorno a você, mas falar para você que andar com Deus é coisa séria, andar com Jesus é coisa séria. Para Jesus nos salvar, nos resgatar, não foi um ritual, não foi um preço pago em dinheiro. Ele pagou com sua própria vida, com o seu próprio sangue. Ele pagou com tortura, sofrimento de horas e horas. E Ele morreu por você e ressuscitou por você. Então isso não é brincadeira e a gente também não brinca. Então quero convidar você a aceitar Jesus como Senhor e Salvador agora. Convidar você a dizer, a partir de agora eu faço parte dessa igreja poderosa do Senhor Jesus. Uma igreja que é cheia de gente imperfeita, de gente que está trabalhando, lutando para crescer, mas eu quero ser mais um nessa batalha, nessa corrida. Eu quero ser mais um desse povo, porque nesse momento eu declaro que eu sou de Jesus, eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Se você nunca fez isso, você vai fazer agora. Levanta a sua mão comigo, junto comigo assim, levanta a mão, dizendo, eu estou recebendo Jesus como Senhor e Salvador, e quando eu levanto minha mão, eu estou declarando isso publicamente, que Jesus é meu Senhor, que Jesus a partir de agora é meu Salvador, em nome de Jesus. Oh meu Deus, eu quero orar por vidas que necessitam entregar o seu coração para Jesus, necessitam ser do Senhor Jesus agora, em nome de Jesus, meu Pai, põe tua mão agora, em nome de Jesus, sobre esses corações, sobre essas vidas.
gente que se entrega agora, que te confessa como Senhor e Salvador. Meu Deus, eu clamo por eles, que o Senhor tome em tuas mãos, em nome de Jesus, meu Pai. São perdoados, restaurados e nova criatura em Cristo Jesus, a partir desse momento, pelo milagre do novo nascimento. E todos os seus pecados perdoados, todos os seus pecados lavados, esquecidos, como a tua palavra fala, como que lançado nas profundezas dos mares, e o Senhor não lembra mais. Mas agora também para a igreja, para nós, não é, irmãos? Para nós, como você se parece? Com que você se parece? Com a igreja? Com a igreja do Senhor Jesus? Você tem essa aparência? Você tem estas características? Você quer fazer parte disso? É isso? Então amém. Então eu vou orar com você. Se você entendeu, Deus falou com você, tocou em você, você quer receber essa oração, vem aqui na frente. Sai do seu lugar, fica em pé, vamos todos ficar em pé. Nós vamos orar como igreja, nós vamos clamar como igreja. Nós precisamos mesmo de um avivamento. Nós precisamos mesmo de um mover poderoso de Deus. A igreja de Jesus Cristo não tem espaço para nenhum nome. Não tem espaço para nenhum outro nome, a não ser o nome de Jesus. Em Atos capítulo 2 não tem nome de muita gente, só tem o nome de Jesus. Só tem o nome de Jesus. Aquele que é o único digno de receber. A noiva de Cristo. É isso que o texto fala. Bonita, adornada, preparada. Senhor, em nome de Jesus, abençoa. Abençoa esse povo, Pai. Abençoa o teu povo. Que nessa noite, junto comigo, nós queremos, Senhor, ser realmente a imagem e a semelhança. Oh, meu Deus. Uma igreja que proclama. Uma igreja que é diácona. Uma igreja que testemunha. Uma igreja que está em comunhão. Uma igreja que é escriturística. Uma igreja que vive a palavra. Uma igreja, Senhor, que caminha de acordo com a proposta, os princípios de Jesus e não com sua proposta. Um povo que entende que deve satisfações a Jesus, que deve sim prestar contas ao Senhor, e por isso vive com integridade, vive com compromisso, vive com seriedade, vive, Senhor, na fé no Filho de Deus, com integridade, com temor no nosso coração, um temor, Senhor, no nosso coração, para viver uma vida de integridade, de santidade, de compromisso e comprometimento, em nome de Jesus, meu Pai. Eu peço, põe tuas mãos. Nós queremos ver um grande mover, um grande crescer. Uma igreja que entende que é chamada para servir e não para ser servida. Uma igreja que é chamada para o compromisso, o comprometimento e não para o conforto. O Senhor Jesus disse, os animais, os pássaros têm seus ninhos. Os animais do campo têm suas covas e covis. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Porque ele vive para servir. Ele não vive para ser servido. Ele não vive para encontrar sua satisfação, mas para fazer a vontade do Pai. E nós como igreja queremos caminhar nessa direção. Queremos viver essa proposta. Nos perdoa, Pai, quando nós vivemos menos do que isso. Porque nós queremos é isso e muito mais do que isso. Abençoa essas vidas. Renova, fortalece, reanima. Abençoa-os, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Amém e amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.